E vem conferir a crítica do filme Angel Eggs. E em 1985 chegava nos cinemas um filme que iria mudar muito a perspectiva que muitas pessoas teriam sobre os animes japoneses, que seriam Angel Eggs. Filme esse que é dirigido pelo gênio Mamoru Oshii, que para quem não sabe, em 1995 lançou a animação que também ia mudar muito a cabeça das pessoas sobre a animação, que é o filme Ghost in the Shell. Quando você pensa em Angel Eggs, ele é um filme que muita gente não assistiu, mas quem assiste considera um dos filmes mais difíceis de se entender em relação ao anime. Quando você procurar a lista de grandes filmes para se assistir, ou animes para se assistir, para ter uma visão diferente sobre o que é esse universo, Angel Eggs está lá. Quando você procura animações que são praticamente impossíveis de entender o que ele quer dizer, Angel Eggs está lá. Inclusive, caso você esteja vendo esse filme na semana de novembro de 2025, que é quando o lançamento desse vídeo, esse filme vai ser lançado nos cinemas nacionais, com algumas exibições em alguns cinemas. Eu sei que é difícil falar isso porque quando lança esse tipo de filme, saem poucas sessões e pode ser que na sua cidade, infelizmente, o filme não chegue. Mas saiba que nessa semana de publicação desse vídeo, o filme está nos cinemas nacionais, sendo reexibido num formato 4K. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode tirar desse vídeo, quando vai entrar numa crítica, é falar sobre o que esse filme é difícil de se entender. Sim, o filme é muito difícil. Eu já assisti esse filme algumas vezes ao longo da minha vida, porque eu gosto muito da temática, da ideia, e porque a primeira vez que eu assisti, eu realmente fiquei muito confuso, porque eu não entendi exatamente o que ele queria dizer. A primeira vez que eu vi esse filme, eu era adolescente. Cada vez que eu revejo esse filme e eu vou ficando mais velho, eu consigo ter novas interpretações sobre ele. E eu acho que o motivo das pessoas acharem Angel Eggs tão difícil é um dos motivos de eu amar tanto esse filme. O motivo das pessoas acharem difícil, na minha opinião, é porque ele é um filme que ele não te explica nada. Mesmo os filmes considerados mais cabeças, com finais plot twists que mudaram o cinema, eles são filmes que eles vão te dando muitas ideias, muitas mensagens, muitos significados para você chegar naquele final e você ter aquele final daquela interpretação que todo mundo vai chegar num senso comum. Angel Eggs, ele é o oposto disso, e aí é que fica a dificuldade de interpretação. Angel Egg é um filme que ele praticamente não tem diálogos. Ele tem diálogos e os diálogos são importantes e relevantes. Mas o que deixa você interpretar o que é aquela história são os visuais e o que é apresentado ao longo do filme de acordo com aquele universo. Então, o ovo, a personagem principal, o caçador, os caçadores de peixe, o reino como um todo, em questão de a cidade como um todo, a visão gótica do mundo, o ovo que aparece no final, tudo isso que aparece ao longo do filme não tem explicação. Ninguém vai chegar para você no filme e ter uma cena expositiva de alguém explicando: esse ovo é isso, eles caçam por causa disso, ela tá sozinha por causa daquilo, o caçador é esse personagem por causa disso. O filme não vai te explicar nada. E aí é que fica a dificuldade, porque aí você tem que ter a sua experiência de vida para poder colocar aqui. Tanto que, se parar pra pensar, Angel Eggs é um filme bem religioso nas suas metáforas. Tanto diretamente, quando mencionam passagens da Bíblia, como o dilúvio, como também em momentos onde ele acaba em questão de visual falando sobre isso. Sobre um anjo caído, sobre, por exemplo, os demônios que podem surgir na Terra. Então, isso também faz diferença na sua interpretação de Angel Eggs. Quanto mais religioso você for, ou quanto mais vivência você tem sobre algumas ideias de mundo, sobre outras religiões, ou até sobre livros de filósofos ou conhecidos, você vai ter interpretações diferentes sobre o que é Angel Eggs e sobre o que ele quer passar para você. Tanto que eu acho que uma das melhores experiências que você pode ter pós-filme é assistir com um grupo de amigos que não tem ideias parecidas com a sua, porque você pode ter certeza que vai ter interpretações diferentes, ideias diferentes e que vai deixar o filme interessante. Então por isso eu quis começar o vídeo assim da crítica, falando sobre como que as pessoas têm uma visão que o filme é difícil,
Mas as pessoas também têm preguiça de pensar. Porque o filme, sim, ele é difícil de entender. Sim, você pode assistir ele várias e várias vezes, que vai ter várias interpretações. Mas eu acho que essa era a ideia do Mamoru Oshii quando ele criou Angel Eggs. Era para você ter cada um a sua interpretação. Tanto que até hoje ele responde perguntas falando sobre o que ele acha do filme, e ele fala que cada um tem que ter a sua visão. E essa é a ideia desse filme. E é por isso que eu amo ele. Eu amo filmes que eu consigo assistir uma vez, assistir outra vez, ter outras interpretações, ter outras ideias, conversar com pessoas que vão me dar outra visão de mundo, e isso é Angel Eggs pra mim. É um filme que é fácil de entender? Não. É muito difícil na sua mensagem? Sim. Mas essa ideia de você ter visões diferentes me agrada muito com outro fator. Como eu já falei, eu vi esse filme várias vezes ao longo da minha vida. E cada vez que eu assisto ele, eu tenho uma visão diferente porque eu vou ficando mais velho, vou tendo mais vivência de mundo, e tendo mais vivência de mundo, eu consigo ter novas interpretações. Então o filme em questão da ideia, do que você quer pensar, ele é muito interessante, porque a minha visão sobre esse filme é como ele vai falar como que a humanidade, de forma diferente, vai sendo destruída ao longo dos tempos, e como cada vez que a gente vai sendo destruído, o mundo meio que vai recomeçando. Pessoas novas, novos ideais vão acabar chegando ali para a gente poder começar esse mundo de novo. Tanto que você pode ver que a metáfora mais clara é quando o filme acaba. A câmera acaba subindo o máximo possível para poder mostrar onde eles estão. Eles não estão no planeta Terra normal. Parece que eles estão num lugar onde já está coberto de água. A água é uma metáfora muito interessante aqui. A água acaba limpando as impurezas. E limpando as impurezas, você consegue entender perfeitamente o que eles querem falar daquele mundo sujo e gótico que eles acabam apresentando aqui. Mas não é só isso, eu acho que cada fator desse filme tem uma metáfora. Se eu fizesse, dava para fazer um vídeo específico falando sobre cada ponto em uma metáfora. Como, por exemplo, aqueles caçadores dos peixes. Eles são pessoas que eles não têm mais um ideal, mas eles sabem que aquilo não vai dar em nada, mas eles acabam seguindo o que eles foram propostos a se fazer. Nada mais é uma crítica à sociedade, que acaba sempre fazendo o mesmo, sem saber que nem sempre vai ter um resultado. Afinal, ele foi criado para ser aquilo. Mas não quer dizer que porque ele foi criado, que aquilo vai dar certo. Angel Eggs trabalha isso muito bem através desses personagens que tem uma participação muito pequena. Você tem a metáfora do caçador, que você pode ver ele como Deus ou como demônio, ou só um passageiro daquele mundo. A menina é uma criança, que ao mesmo tempo que ela é uma criança, visualmente ela parece ser um pouco mais velha. Ela tem praticamente um bebê dentro dela. Da onde veio aquele bebê? Como que ela deu aquela gravidez? Aquele ovo não é o filho dela, mas é para passar essa impressão. Então o filme, ele consegue ter metáforas que ao longo dele você consegue pegar cada ponto e conseguir discutir cada momento. E isso é que faz esse filme ser tão bom. É como você consegue ter interpretações diferentes sobre ele e de visões diferentes. Você consegue analisar só a cidade, só a estrutura da cidade, só o estilo artístico escolhendo para a cidade. Você pode analisar só os pescadores, só a menina, só o caçador e só a mensagem que ele fala. Porque como eu falei, o filme não tem muitos diálogos, mas o que eles têm acaba relacionando muito à Bíblia. Então por isso que muita gente fala que esse filme é sobre a Bíblia. Não é, é uma metáfora sobre algo que está sendo contado ali. Então eu gosto muito do filme porque a crítica que ele faz à sociedade e à humanidade é importante, é impactante e é relevante. Eu digo mais, uma coisa que eu gosto muito desse filme e que eu entendo que se uma nova geração assistir não vai gostar, é exatamente que ele é um filme que ele não te entrega nada. Ele é um filme que ele vai pouco a pouco mostrando cena a cena, sem ser expositivo, sem ser veloz em questão da narrativa, correr para poder chamar o público. Tem poucas sequências de ação, e as que tem não são super dinâmicas, mas ele mostra como aquele mundo deveria ter sido, que é as coisas mais tranquilas, mais calmas, e esse outro fator que eu gosto, que é a parte da animação. A animação de Angel Eggs, ela é maravilhosa. Que saudade de animes que tinham realmente essa característica de parecer que você sente a mão do autor quando ele faz a arte daquela obra. Angel Eggs tem exatamente isso. Ele passa uma cidade gigantesca, mas ela é completamente escura e cinza. Quase um steampunk, pode-se dizer assim. Não chega a ser steampunk, mas ele passa essa ideia meio gótica, medieval, que me agrada muito. Até nos meus jogos preferidos de videogame, tem muito essa linguagem visual que eu gosto bastante, por exemplo. Então quando você pensa como um todo, é até essa linguagem que é uma cidade com prédios altíssimos, com até castelos, mas ao mesmo tempo tem uma escuridão e uma solidão de uma cidade que ela parece que ela vai te exprimir, que ela vai te destruir. E isso também acho ótimo no filme, como essa linguagem visual acaba também deixando o filme muito claustrofóbico em certo ponto quando eu assisto ele. Porque ele é tão grande a cidade, tem tantas ruas, tem tantas
cenários, mas mesmo assim ele é claustrofóbico. Até quando ele vai pro meio do deserto, daquela meio que uma catedral, ela também passa uma sensação meio de ser uma gótica que tá te oprimindo, tá te exprimindo, tá te deixando sem ar, e isso é muito interessante. Sem contar que a gente chega na cena do ovo, que ela só é bem feita e bonita porque a construção para chegar até lá, do cenário, da animação, faz isso acontecer. É aquele filme que eu falei, tem pouco diálogo, mas a animação, a estética, fala muito mais sobre a linguagem desse filme do que qualquer fala poderia fazer. Inclusive, um dos personagens principais desse filme para mim é a trilha sonora, que é tão boa, tão consistente, tão bem feita, que acaba contando muito da história que ela deveria deixar a ser. Uma trilha sonora épica, mas ao mesmo tempo melancólica, muito interessante. Gosto muito também de como o filme ele consegue, ao longo a parte final, é como se não fosse o final daquela história, mas sim uma continuação. É como se o filme terminasse te convidando para voltar para aquele mundo do começo, para você meio que reassistir e entender o que aconteceu. Angel Eggs, para mim, ele é mais do que uma animação, ele é uma experiência que eu tive algumas vezes e que ter no cinema, como teve agora, foi uma experiência ótima também. Concluindo, Angel Eggs é um filme que com certeza vale seu tempo. Se você gosta de pensar, se você gosta de filmes diferentes, essa é uma animação que com certeza vai funcionar para você. E por isso que eu fecho Angel Eggs com uma nota 9,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do anime Angel Eggs? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.